Hoje eu vim falar sobre Quality Assurance, porque eu deixei entre aspas, foi de propósito, porque não é o Quality Assurance que, tipo, normalmente falam. O que eu tô falando é a minha visão de o que eu acho útil a gente aproveitar desses conceitos como desenvolvedores mesmo. Então, vamos começar pelo importante, que é definir o que é Quality Assurance, né? Tem algumas definições e elas diferem, né, dependendo do contexto. Tem esse Techopedia, que ele tenta pegar uns termos, ele basicamente tipo, dá uma definição bem voltada a software e ela é bem burocrática, tipo, é um processo que vai tipo, certificar que o desenvolvimento está de acordo com especificações. E você vê que é um negócio tipo, bem corp, né? E eu não gostei dessa definição. Depois tem um site muito legal, que é o Content Creation Week, que, tipo, é meio que uma wiki comentada, que a pessoa consegue dar opinião. Então o cara coloca uma coisa que ele acha lá na definição, o pessoal comentando. E eu achei legal, porque ele, tipo, ele te tenta te explicar assim certinho, tipo, todo o pra quê de você ter o Quality Assurance, que basicamente, tipo, você vai definir processos para conseguir manter uma qualidade, falando, isso é a coisa certa que o meu, por exemplo, meu software tem que fazer. Esse é o que eu espero que ele faça. Só que, se a gente for por esse caminho, a gente entra em dois aspectos. Tem o Quality Assurance, que é tipo de assegurar que aquilo está sendo da maneira certa, e a questão do controle, como você controla o seu software, que é o que eu vou falar agora. Quality Control e Quality Assurance. Qual é a diferença dessas duas coisas, né? O Quality Assurance é bem interessante, porque tipo, ele vai te certificar se você está fazendo a coisa certa do jeito certo. E o Quality Control, ele, tipo, o que você está fazendo é o que você espera. Conseguiu ver a diferença? E aí que entra, é legal que no software, quando você faz TDD, quando você faz questão de teste, você faz um Quality Control, porque você já coloca o que você espera voltar. Então, por isso que dá às vezes muito erro com o mockup, porque é o que você espera. Não é o que necessariamente pode acontecer fora de escopo. E, tipo, quando você testa pela qualidade do produto, você não está, como se fala, assegurando aquela qualidade. Você está controlando. Você falou, eu quero, quando você faz esse tipo de teste, como os testes que a gente costuma fazer como desenvolvedor, teste automático, né, teste de automação, você está controlando o escopo da qualidade. Você está falando, nesse escopo aqui, nesse escopo de testes, é o que eu acho que é até onde o usuário vai, é até onde eu consigo me precaver dos erros que podem acontecer. Então você está vendo? Tipo, você não está segurando a qualidade em si. Você está definindo o que vai ser a qualidade do software. Conseguiram entender a diferença? Eu acho que foi bem legal, bem legal. Então, tá, beleza, conversa legal, né? Então, basicamente, como eu tinha falado, tipo, quando você faz teste de automação é basicamente isso. Você testa contra casos conhecidos, coisas que você espera que aconteça. Isso é estranho, porque normalmente quando você está, tipo, desenvolvendo, você fica muito viciado nesses padrões. Eu já sei que, por exemplo, num CRUD eu tenho que testar a criação, deleção e tal, mas você não testa, tipo, a funcionalidade interna daquilo. Então, we need to go deeper, né? Tem mais coisa aí. Tipo, a gente tá meio que muito superficial. E como que a gente faz isso? Quando você está desenvolvendo, você, ao invés de só testar a questão se está vindo como espera, por exemplo, sei lá, na criar usuário, quando eu passo o usuário do usuário, ele tem que me retornar um usuário criado. Legal. Mas e se, por exemplo, na hora de fazer uma consulta pelo ID, o ID é numérico, eu colocar um ID que estoura o int? Será que ele estoura o meu código? E outra coisa, se pensar, além disso, onde eu estou fazendo essa verificação e até onde o erro é propagado? Porque aí a gente tem um problema. Se o erro é propagado, por exemplo, até o banco de dados, isso passa a ser um problema de segurança até, né? Que é o que acontece com SQL Injection. Tipo, ele bate tipo, até no banco, e no banco passa, porque o seu código não está legal. Você pode ver que também o Quality Assurance, nesse sentido, consegue andar lado a lado com a questão da própria segurança, né? Porque tem tanta questão de qualidade do seu código em si. E o que eu quero dizer com código é você pegar a regra de negócio, a lógica e aplicar. Porque quando você está muito acostumado com aquele contexto, você só pensa dentro daquele contextinho. Então, você não consegue pensar muito fora da caixa. Coisas que, por exemplo,
Claro que o usuário não é idiota e vai colocar, sei lá, na hora do carrinho lá num e-commerce, ele não vai colocar a quantidade de carrinho negativa, né? Ou fora disso, ninguém vai testar contra a minha API, já que tipo não consigo fazer, no caso não tem um front-end para fazer a verificação, o cara não vai me mandar um número negativo. Será que não? Tipo, isso num workflow normal não, mas em questão de segurança, será que não? Porque quando você pensou seu código, você pensou no best case e o worst case, como é que tá? E isso também vem até na questão de UI e UX. Uma coisa que eu percebi num aplicativo aí de uma rede social muito famosa é que, por exemplo, se você tem uma notificação e você aperta muitas vezes nela antes de abrir, ele vai abrir tipo 3 vezes o panel. E você tem que fechar 3 vezes a mesma coisa. Então, tipo, você tá vendo que tá interferindo já, tipo, na questão... Você não tava esperando o usuário clicar 3 vezes, assim, direto. E apareceu as 3 vezes. Isso, tipo, é um problema de UI. Por exemplo, se eu tô fazendo... Se eu tenho um botão no meu site para mandar um formulário e o usuário, tipo, o mouse do usuário está configurado com double click. Ele aperta uma, dá 2 requests. E aí, e se for, sei lá, para na hora de fazer uma cobrança, ele aperta 2 vezes e ele é cobrado 2 vezes? Então você tá vendo que, tipo, e não é questão de teste isso, porque é um escopo muito grande, você tem uma liberdade muito grande. Então, um ponto importante é o mindset disso. É a questão de, poxa, eu aqui agora, eu não preciso de um teste para isso, um teste específico. Eu aqui, com a minha criatividade, com a minha liberdade que eu tenho, eu mesmo testo. Porque eu conheço o meu código, normalmente é o código que eu fiz, ou é um código que eu tenho conhecimento, mas nessa questão que foge do escopo que você está acostumado, como que ele se comporta? Como ele se comporta com ao redor? É uma coisa muito importante. Isso também entra a questão do stress, que a gente não está acostumado. Você faz uma aplicação hoje aqui de boa, funciona para 100 usuários. Se você tentar fazer 1 milhão de requisição por segundo, vai se comportar da mesma maneira? Não tem uma thread, alguma coisa que vai dar um comportamento inesperado e isso pode se propagar pelo servidor inteiro? Então, tipo, eu acho que tem tanta questão de como você está fazendo o código, tanta questão do que o usuário enxerga, que é a questão da UI, tanta questão de o quanto ele se comporta quando ele está, tipo, em situações extremas. Que esse é um negócio muito importante. Porque se todo mundo tá novinho, beleza, ó, tá funcionando, que é uma delícia. Mas e quando ele tá sob pressão, como ele se comporta? Se ele, sei lá, ninguém mais consegue acessar, se ele volta uma mensagem de erro. Porque são coisas que normalmente você não pensa no começo. E dependendo do caso você nem deve, mas é um negócio interessante, por pura curiosidade. Puta, fiz um sistema hoje. Se eu mandar 10 mil requests em 1 segundo, como será que ele se comporta? Você vê. Porque tem coisa que você não consegue prever. Você pode tentar e não consegue. Então a gente tem que pensar muito na questão do e se? E se eu fizer 10 mil requests por segundo? E se eu fazer um request com um número negativo? E se no campo de nome eu colocar um Unicode? Porque tem linguagem que não consegue mexer com o Unicode muito bem. E ele tentar parsear esse campo de nome e quebrar. E aí? E se? Tá vendo? Não é uma coisa que você consegue fazer só teste, porque é muita coisa. Porque a sua criatividade é o limite. Então, tipo, seja criativo. Acho que esse é um grande ponto na hora de quando você tá tentando, tipo, ver todos os casos. Pensa, tipo, fora da caixa, né? Tenta pensar, tipo, não como alguém que tá acostumado com aquele código. Pensa coisa, tipo, qualquer coisa, putz, e se eu colocar número, você vai falar, eu sei que filtra, mas será que filtra mesmo? Se eu colocar uma string muito grande, será que não tem problema nenhum? Será que você conhece tão bem, assim, todo o código, todas as bibliotecas que você tá usando, você conhece o workflow certinho? Tudo que você está fazendo, você tem um mapa mental assim, ó, lindo, que você consegue ter certeza de como vai funcionar. E isso legal é que essa responsabilidade, ela não é única, né? Tipo, não é uma única pessoa que tem que ser encarregada disso. Porque uma frase que eu vi muito legal nesses fóruns, discussão tipo Hacker News e tal, é que uma pessoa falou o seguinte, que a melhor maneira de você não ter uma equipe responsável por testing, é todo mundo ser responsável por teste. Nessa questão de ter o quality assurance. Todo mundo é responsável. Você não precisa de um grupinho responsável. Se todo mundo tiver esse mindset, todo mundo saber que tem essa responsabilidade, tem essa possibilidade, você não precisa de uma equipe para isso. Porque uma pessoa, ela tem os viés dela. Mas 100 pessoas, putz, você tem tipo 100 vezes criatividade. Se todo mundo tá pensando nisso, tipo, já tá tipo, putz, sei lá, a equipe de design vai tentar, tipo, velho, e se eu tentar quebrar a API?
Tipo, não sei. Não sei. Tipo, eu mesmo não sei muito bem o que é uma API, não sei como funciona, mas eu vou tentar quebrar, porque eu não sei se o que ele sempre me responde é certo. Não sei. Então eu acho que tipo, a mensagem é mais essa, né? Que a gente tem que não ficar acostumado com o código que a gente escreve. Tipo, partir do pressuposto que o que a gente está escrevendo é aquilo, que vai funcionar certinho sempre, porque é tanto uma questão de quality mesmo, uma questão tipo, de qualidade, uma questão que, tipo, eu tenho certeza que vai ser filtrado, eu tenho certeza que não vai dar erro, que vai dar Stack Overflow, e tem a questão da própria segurança mesmo. Eu sei que não tem nenhuma brecha ali, porque tipo, é livre para todo mundo aqui, por exemplo, aqui dentro da empresa explorar. E tipo, quando todo mundo tem essa responsabilidade, você se sente mais seguro. Porque não tem como, é inviável você escrever teste para tudo, porque tem coisas que são fora do escopo. São coisas que, por exemplo, o próprio hardware tendo falha vai interferir, que é a questão de stress, né? A questão, tipo, são casos extremos, mas que são até que comuns. Então a dica é realmente essa, tipo, seja criativo, pense fora da caixa e tente quebrar tudo, tudo. Porque tudo foi pensado com aquele workflowzinho, né? Que, tipo, que você tem que fazer aquele flow. Mas se você sair desse flow, ele tem que se comportar de uma maneira esperada. Senão você não tem segurança do que você está oferecendo. E é basicamente isso.